Olá, pessoal. Vamos então dar início à nossa unidade 2 na disciplina de arte no Sistema Maxi. Essa será a nossa aula de número 4, ok? Gostaria que vocês já abrissem o livro na página de número 128. Muito bem, gostaria que você acompanhasse na página de número 128, Pré-Rafaelitas e Realismo, tá ok? A arte feita entre os séculos 18 e 19 seguia basicamente dois caminhos. Um deles era imposto pela academia, que nós já vimos algumas situações, né? As academias de arte na unidade anterior, e o outro era praticado pelos pintores românticos. Então, aí são os dois caminhos, vamos dizer assim, que a arte seguiu, né, até então. Em meados do século XIX, grupos de artistas ingleses e franceses passaram a demonstrar insatisfação diante desse panorama estético, buscando assim outros caminhos para a arte. Como eles não estavam satisfeitos, né? Esses artistas não estavam satisfeitos com a questão da arte, o modelo de arte, o panorama estético apresentado naquele momento, eles resolveram então buscar outros caminhos. Em essência, os grupos tinham em comum a busca da honestidade na arte. É uma característica considerada perdida, tanto pelos ingleses, por conta da rigidez clássica, que era praticada na academia, quanto pelos franceses, que diante da paixão e dos sentimentos exagerados ali presentes na questão do romantismo, né? Então aí, né, diante desses dois pontos, não é? Diante desses dois contextos, esses artistas eles queriam trazer para a arte algo autêntico, algo que fosse honesto à arte, que estivesse de acordo com a arte de fato. A Irmandade Pré-Rafaelita e o Realismo, que foram aí criados respectivamente pelos grupos inglês e francês, procuraram desconstruir as estéticas visuais. Eles fizeram isso justamente, né, com o objetivo, né, de buscar, como já foi mencionado, a questão da honestidade na arte, ou seja, a fidelidade à natureza do mundo. Nós vamos observar melhor a questão dos pré-rafaelitas nos slides a seguir, mas os pré-rafaelitas e também a questão dos artistas que fazem parte do realismo, eles estavam incomodados com a arte que se apresentava naquele momento, não é? Então eles resolveram ir em busca de uma arte que fosse autêntica, que fosse real, que fosse honesta. Daí então acabaram por surgir esses grupos justamente com esse objetivo de trazer algo mais próximo da arte e não algo que fosse imposto por algum grupo, por alguma escola, mas que ela viesse ali do real, não é? Que ela viesse da inspiração. Temos então aí na página de número 128, fazendo uma sequência na 129, justamente os pré-rafaelitas, e que nos traz as seguintes informações, né? Que as academias de arte, a quais chamamos simplesmente de academia, eram dedicadas à formação de artistas
e seguia os princípios clássicos da arte resgatados dos séculos XV e mais vigorosamente do século XVI, no caso, o Alto Renascimento. E um dos artistas do período renascentista, né, de uma grande importância, foi justamente o italiano Rafael Sanzio. Ele trouxe aí para a pintura mais do que um legado. Na verdade, ele trouxe uma legião de seguidores. Esses seguidores, então, eles viam na arte de Rafael Sanzio justamente um modelo que deveria ser seguido, né? Era uma perfeição. Nós podemos observar que na obra, né, aqui na tela, e que você pode observar no seu livro também, Escola de Atenas, né, é uma das obras aí de Rafael Sanzio. Mas, né, em 1848, né, no entanto, aí a fundação de um grupo denominado de Irmandade Pré-Rafaelita, né, era um grupo aí que não estava ali literalmente de acordo com a estrutura, né, com a estética ali do Rafael Sanzio. Então, os responsáveis, né, pela fundação nesse grupo foram justamente aí os 3 jovens ingleses, o John Everett Millais, o Dante Gabriel Rossetti e o William Roman Huth. Esses foram justamente aí os jovens que não estavam, né, ali em acordo com a arte que eles observavam nas obras daquele período em questão. E então, assim, né, dessa forma, tem a questão do desejo desses integrantes, né, que no caso era justamente de criar obras semelhantes a dos pintores que fossem anteriores a Rafael Sanzio, que no caso para ele seria ali o Sandro Botticelli e Philippe Lippi. Para eles as obras, né, eles, na verdade, eles tinham o desejo, né, esses jovens, né, de acordo com o seu grupo, eles tinham o desejo que as obras tivessem o estilo não do Rafael Sanzio, mas que elas fossem ali inspiradas pelos pintores que fossem anteriores a Rafael Sanzio. E ainda dando sequência a essa questão, né? Para essa questão de repente não estarem ali de acordo com Rafael Sanzio, né? Para os pré-rafaelitas, na ideia deles, né, a obra de Rafael foi justamente a responsável pela perda da sinceridade e da autenticidade na arte, pois, de acordo com os estudantes, uma vez que o artista renascentista ele reforçava a busca pela beleza e a idealização da natureza, que para eles, quando isso acontecia, de forçar essa busca por essa beleza, por essa idealização, a obra acabava por perder a sua autenticidade, ok? E de acordo com esse contexto, né, esses jovens eles acabaram ali por reformar, na verdade, reformar a arte, que segundo eles a arte ela deveria retornar aos moldes, né, à estrutura, a estética pré-rafaelitas, ou seja, ela deveria ter inspiração, ela deveria estar de acordo com a estrutura das obras que foram criadas anteriores a Rafael, e que, no caso, sem que, de repente,
tivesse que ocorrer um modelo ditado pela academia para ser seguido. De acordo com a ideia dos pré-rafaelitas, não se fazia necessário seguir exatamente um estilo, né? Eu poderia até, porque eles são anteriores, né, ao Rafael Sanzio, então eu poderia de repente até ter inspiração em algum outro autor, mas não que as minhas obras tivessem que ter um padrão exato, né? É algo assim muito linear, algo que forçasse muito a autenticidade da beleza da obra de arte. Para eles, isso não poderia ter. E segundo a visão dos pré-rafaelitas, os artistas que seguiam essa linha, a linha de Rafael Sanzio, eles acabavam por perder a sinceridade na sua obra, a autenticidade na sua obra. Ela estava ali muito ligada a um padrão, né, que não podia fugir a um detalhe. Seguindo, nós temos ainda a questão na página de número 129, a arte pré-rafaelita e a questão da invenção da fotografia, né? Você pode observar aí no seu livro que a invenção da fotografia, né, entre o final da década de 1830 e o começo de 1840, ela foi contemporânea, né, ao surgimento da Irmandade pré-rafaelita. Isso em razão da precisão minuciosa com que os pintores da Irmandade eles retratavam a natureza, buscando a questão da retomada, já que eles estavam nesse processo, né, de busca ali da retomada da sinceridade na arte, eles então, em meio a esse contexto, né, em meio aos seus ideais, eles foram acusados no período em questão por alguns críticos justamente de simplesmente copiarem as fotografias. Os pré-rafaelitas, né, foram julgados assim pelos críticos. E no caso, né, diante dessa questão, é fato que esses jovens artistas, né, eles aproveitaram, sim, os recursos que essa nova mídia proporcionou, né, a fotografia proporcionou, até mesmo porque uma vez que de repente eu tenho a possibilidade de um passe de mágica, a câmera fotográfica registrar, né, permanentemente uma visão de um instante, isso com certeza facilitaria a observação dos detalhes, não é? Diante de uma imagem, né, diante da fotografia, eu teria ali uma imagem permanente e que, por meio daquela imagem permanente, eu ia poder observar minuciosamente, né, cada detalhe. Mas, assim, no entanto, foi justamente a preocupação com esses detalhes por parte do grupo pré-rafaelita, né, de observar todos esses detalhes, enfim, que no caso auxiliou inclusive a fotografia a se fazer presente, a se consolidar, né, como belas artes, né, chamado de fine art, né, ali justamente porque ela era responsável por registrar, né, imagens, acontecimentos, momentos, né, de forma ali que depois o artista poderia ter acesso a esse material e observar minuciosos detalhes, né, que de repente em uma observação mais rápida ele que poderia passar pela visão do autor, do artista, melhor dizendo, sem de repente ele observar. Tanto os artistas da Irmandade quanto os fotógrafos se valiam da natureza, né, e de temas semelhantes para comporem justamente suas obras. E
esse vocabulário que pôde ser compartilhado, né? Só acabou ali, só trouxe benefícios, na verdade, para o aperfeiçoamento artístico, né? Dessa visão, então, né? Que se tinha ali da arte, que ela deveria ser autêntica, né? Que eu deveria ter acesso, né? Eu passaria ali, nesse momento da fotografia, eu passava a ter acesso a uma imagem, né? O registro de uma imagem, e depois eu podia colocar isso na minha obra, né? Na minha pintura, né? De acordo com aquilo que eu estava visualizando ali, de acordo com aquele real, né? Sem inventar, sem forçar, ou seja, seria ali uma obra de uma forma sincera. Seria uma pintura autêntica, ok? Temos então aí na página de número 129 as características da pintura pré-rafaelita, né? A partir da página de número 129. E a primeira característica que é dado ênfase é justamente para a questão da cor e brilho intensos. As pinturas pré-rafaelitas, as pessoas, os objetos, enfim, eles eram retratados com uma grande carga de cores, de tons fortes e de um brilho bastante intenso. Isso foi possível justamente porque alguns artistas eles escolheram não trabalhar de forma convencional e no lugar de tons terrosos, eles passaram a pintar diretamente em base formada por zinco branco. E cuja propriedade de não amarelar com o tempo possibilitou justamente a aplicação de pigmentos em camadas transparentes, o que trouxe à pintura aí um brilho um tanto concentrado. Muitas vezes esse estilo acabou sendo criticado pelo público, né? Mas isso deve ter sido justamente por conta das pessoas assim estarem ali diante do novo, né? De não ter ainda familiarizado, né? com a nova técnica. E nós podemos observar na obra chamada aqui de Noite e Sono, né? Tá? Só dando destaque aqui para a obra. Essa obra aqui que é chamada de Noite e Sono. Ela é de Eveline de Morgan, que foi uma artista, né, que demorou, mas que acabou seguindo ali a Irmandade pré-rafaelita. Ela, apesar de ter demorado, vamos dizer assim, para seguir essa Irmandade, ela não deixou de acompanhar a questão das características do grupo. E na tela Noite em Sono, que representou de forma alegórica as suas instâncias, que dão nome à obra, né, que inclusive foi inspirada lá no Nascimento de Vênus, de Botticelli, ela retratou justamente a noite levando pelos braços o sono, tá? Aí nessa imagem é a noite que está levando pelos braços o sono, que com suavidade acaba ali distribuindo flores de papoula para que atinjam ali as pessoas da terra. A justificativa, né, em relação aí a essa obra Noite e Sono. Logo ao lado, nós temos a outra característica, que já está lá na página de número 130, é o novo olhar para temas já explorados, né? No caso aqui, nós temos uma imagem, inclusive aqui de Rossetti, da Anunciação, tá? Deixa eu só destacar aqui antes de falar alguma coisa. Aqui, tá? Chamada aqui essa obra, então, de Anunciação, a Anunciação. Os pré-rafaelitas, eles propuseram uma maneira diferente de pintar temas que já haviam sido utilizados em períodos anteriores, como
a questão das cenas mitológicas e históricas, as narrativas bíblicas e até mesmo questões de passagens literárias. Não era questão de imitar, não era nesse tom de imitação, mas de fazer ali, diante da obra que já tinha, não é? Uma releitura, de fazer uma releitura. E com isso, ao mesmo tempo que traziam nessa releitura a questão da simplicidade às cenas, eles atentavam-se à precisão dos costumes e do ambiente, tanto dos costumes como também do ambiente, né, que era representado ali pelas cenas em questão. Então, eles valorizavam, né, como já foi colocado aqui, a questão de observar bem os detalhes, né, que podiam, de repente, fazer parte de uma cena, né? Como eles seriam retratados exatamente, sem, de repente, inventar coisas, né? Fazer aparecerem coisas que, de repente, não faziam parte ali daquele cenário. E se você observar na obra Anunciação, que inclusive você tem aí no seu livro também a mesma imagem, né? Justamente a passagem bíblica em que o anjo Gabriel ele anuncia a Maria que ela dará à luz ao menino Jesus, né? E aqui a obra a temática, né? Foi interpretada justamente por Rossetti, de uma maneira inovadora em razão da questão da naturalidade, a questão da simplicidade da cena. E mais que vale ressaltar que Rossetti ele manteve a temática, ele trabalhou com as mesmas cores, você pode observar aí a questão dessa cor clara, do branco, né, com azul, e que no caso são duas cores que elas são associadas, né, à imagem de Maria. Mas assim, ele se detém, né? Rossetti ele se detém aos detalhes, né, da questão das vestimentas, e também ele traz a questão da expressão, né, da Virgem, como uma espécie de sonolência, né, de recolhimento, como se ela estivesse ali acordando naquele exato momento, ok? Muito bem, dando sequência na página de número 130, né, ainda em relação às características aí desse grupo, né, dessa irmandade, enfim. Temos a nova concepção de beleza feminina, e que nessa questão a Irmandade Pré-Rafaelita ela propôs um novo ideal de beleza feminina, traduzida por pescoços alongados e vastos cabelos, inclusive nessa questão do pescoço alongado, né? Nós fazemos ali até uma relação com a obra de Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, né? Que ele já mostra essa característica do pescoço, né? Ali de Vênus, deve ser um tanto alongado, né? Dá até uma ideia de algo deformado. Assim que a crítica ela se posicionou que o artista, né? Ele acabava por desprezar a figura feminina, a beleza feminina, porque nas suas obras o Botticelli ele apresentou a Vênus, né, com uma espécie de um pescoço alongado e que também dava uma ideia de alguma deformação. E também, né, em relação a essa questão dos cabelos, a questão deles sempre aparecerem um tanto mais volumosos, ou eles eram loiros ou eram ruivos. A pureza ali ela deu lugar a uma beleza ligada à questão tanto do misticismo como a questão também da sensualidade. E Elizabeth Siddal, artista e poeta pré-rafaelita,
ela serviu de modelo para as obras dos pintores Rossetti, que no caso era o seu marido, né, à época, e Milás. Em Beata Beatriz Sidal, ela é retratada como Beatriz Portinari, né? E apresenta ali o padrão de beleza feminino idealizado pelos pintores da Irmandade. Então, aqui é a Beata Beatrix é justamente, deixa eu só marcar aqui para vocês, é justamente essa obra, né, que nós podemos observar aqui e que você tem também aí no seu livro, né, a mesma imagem, né, uma obra aí de Rossetti, tá, que já apresenta, né, essa nova concepção da beleza feminina, essa idealização, né, dos pintores em relação a essa questão da beleza feminina, né? Ainda nesse âmbito, nós temos então uma outra característica, que é justamente a atenção máxima, não é, aos detalhes, que nós podemos aí observar nessa obra de Milás, que é justamente Ofélia, e que você pode identificar aqui, tá? Ofélia, essa obra aqui, que também se faz presente aí a imagem aí no seu livro, na página de número 131. E, enfim, em relação a essa característica, né? Atenção máxima aos detalhes, que inclusive a gente já falou, né, um pouquinho sobre isso, inclusive na hora que estávamos tratando lá da questão da fotografia, né? De aproveitar ali aquele recurso, né, para que então a obra fosse um tanto mais bem apresentada, né, criada ali, pintada, enfim, com uma riqueza de detalhes, né? E assim, em oposição ao estilo técnico, ao estilo artificial das academias, os artistas da Irmandade Pré-Rafaelita, eles se ocupavam justamente da busca, como nós já falamos, né, como já foi colocado e tem aí no seu livro, pela busca por uma verdade na pintura, né? Eles queriam ali uma retratação fiel, né, sincera da natureza. Então eles se ocupavam dessa questão da observação atenta, dessa observação minuciosa dos objetos, né, da arquitetura e principalmente da natureza, que ali era realizada, né, essa observação, né, por meio de estudos, não é, do ambiente retratado, e também tinha ali por fazer, na verdade, uma retomada da estética medieval. E, como de costume, a Irmandade Pré-Rafaelita, ela acabava por trazer temas literários recorrentes na pintura e eles passaram a ser retratados sobre um novo olhar, não é? Então, aqui nesse ponto, a gente até faz um paralelo lá com o novo olhar para temas já explorados que nós já vimos lá na questão da Anunciação, né? Então, vamos dizer assim que é uma releitura, né? Em relação a uma obra ali que já era de conhecimento de todos, né? Já era de conhecimento do público. Então, na tela de Milás, que veremos, que nós temos, né, na verdade, aqui, a Elizabeth Sidal, ela foi retratada justamente como Ofélia, que é essa imagem que vocês podem observar aí na página de número 131, que é essa imagem que nós temos aqui, abaixo da característica atenção máxima aos detalhes, e que no caso, né, a Elizabeth Sidal, ela foi retratada como Ofélia, que é uma personagem, né, ali da peça de Hamlet, de William Shakespeare, e que no caso nós temos a imagem, né? Você pode visualizar, né? Você pode verificar que ela é rica em detalhes, não é? Dá essa ideia assim muito autêntica do ambiente, não é?
do cenário, enfim, do tema, né, da questão ali, ela é muito próxima da realidade. E assim, nessa obra nós podemos ver com clareza, né, a profunda observação, né, a riqueza ali da paisagem retratada, né? Segundo as informações, é que o Milás ele passou meses pintando cada detalhe da natureza que é apresentada aí no fundo dessa tela, né? Não era uma coisa assim rápida, imediata, não. Ele observou bem, né, cada detalhe para que então pudesse apresentar, né, ali o resultado em relação à sua obra. Então, fazendo jus aí a essa característica, atenção máxima aos detalhes. Temos então a última característica, né, envolvendo esse grupo, né, esse movimento dos pré-rafaelitas, que é justamente a questão do comprometimento com questões morais e sociais. E o momento em que a Irmandade pré-rafaelita foi fundada, ela coincidiu justamente com um período de bastante turbulência na Inglaterra. Isso em razão das rápidas mudanças tecnológicas, a questão da industrialização do país, do crescimento das cidades, entre outros fatores também. No entanto, as consequências de todo esse progresso, elas recaíram na faixa da população com baixo poder aquisitivo, né? Que com mais intensidade passou a enfrentar a questão de problemas sociais de todas as ordens, né? Aí a gente vai envolver a questão de educação, né? Da falta da educação, né? Do ensino, enfim, a questão da prostituição, da migração, entre vários outros. Essas consequências, elas se tornaram então, né? Enfim, essas situações elas se tornaram motivo justamente de interesse para alguns pintores, principalmente para o que fazia parte da Irmandade dos pré-rafaelitas, William Roman Huth, e ainda o Ford Madox Brown, que eles buscaram retratar em suas obras justamente as questões sociais e a questão dos valores vitorianos. E aqui na obra que nós temos, a primeira obra, aqui a imagem, né, que você pode observar, é justamente intitulada de O Pastor Mercenário. O Pastor Mercenário é justamente essa primeira obra aqui, né? Essa primeira imagem, e que você tem aí no seu livro também, na página de número 131, de William Roman, né? Que ela é intitulada aí de O Pastor Mercenário. Nessa obra, o pintor pré-rafaelita, ele representa o pastor de ovelhas totalmente alheio ao rebanho, né? Ali, né? Rebanho de ovelhas, pelo qual ele é responsável, invertindo justamente em uma conquista amorosa. Podemos aí identificar essa abordagem intimidadora em relação à pastora. Ela vai contra os princípios vitorianos, né, da época, e é reforçada pelo fato de o rapaz estar mostrando a ela um inseto que segura em sua mão esquerda, conhecida como a mariposa da morte. Já na outra obra, que também nós temos aqui no material, só fazendo um destaque aqui, a segunda obra apresentada aqui, ela é chamada justamente de Trabalho, tá? É do Madox Brown, e embora nunca tenha de fato, né, esse autor, esse artista, ele nunca tenha de fato aderido à Irmandade pré-rafaelita, o Ford Madox Brown ele retratou diferentes formas de ocupações profissional. Essa tela poderia ser apenas uma obra
que relaciona arte e trabalho, se não fosse a questão da inclusão de dois personagens no canto direito da tela. O historiador escocês, o Thomas Carlyle, e o teólogo inglês Frederick Denis Maurice, que no caso eles são estudiosos das relações de trabalho na época, que reforça essa questão do comprometimento de Maddox Brown com as questões sociais. Então, aqui possível visualizar aqui, né, esses dois personagens, né, na imagem ao lado direito, né, aqui que você pode observar na tela, tá? E então nós encerramos aqui justamente com essa questão do pré-rafaelita, né, desse grupo, né, surgiu aí, né, com os três jovens. E na próxima aula nós daremos sequência justamente com a questão do realismo, né? Essa é só a primeira parte do trabalho, do assunto, perdão. E eu deixo aí para vocês, na página de número 132, o jogo rápido, tá? O jogo rápido aí na página 132, em volta das questões que nós vimos até aqui, ok? Até a próxima, se Deus quiser.